E aí, galerinha? Tudo certo, nada errado? Vamos lá para mais uma videoaula agora com o tio Egg. Olha só, pessoal. A gente vai falar literalmente hoje da idade medieval, a idade do medievo ou medievo, idade média, todos esses nomes aí para dizer que aconteceu vários fatos e nós tínhamos que dar um nome para essa idade e é justamente idade média, certo? E aí nós temos também a questão que a gente já discutiu em sala de aula, literalmente, deixa eu dar uma viradinha aqui para ficar melhor para mim, a questão dos burgos, a questão do nascimento dos feudos, crescimento dos feudos, que já é a evolução da evolução de quando a gente viu lá atrás, os gênios na idade, na Grécia Antiga, e aí evolução para os gênios, dos gênios para o feudo, e aí tudo isso, certo? A fratria e tudo mais, para a gente chegar até a Idade Média, que é justamente o feudalismo, onde o feudo tem o maior poder, o senhor feudal tem grande poder. Só que nós vamos ver também que o senhor feudal ele tem o seu auge e seu declínio ao mesmo tempo. Certo? Vamos lá para a nossa videoaula. Ó, começando a Idade Média, ela vem dizer o seguinte para nós. O período da Idade Média foi tradicionalmente delimitado com ênfase em eventos políticos. Nesses termos, ele teria se iniciado com a desintegração do Império Romano do Ocidente no século V, 476 d.C., terminando o Império Romano do Ocidente. Quem era que dominava o Império Romano do Ocidente nessa época? Isso! Constantino! Constantino, ele dominava o Império Romano do Ocidente nesse momento. Ele era o imperador romano que tomava conta do Império Romano do Ocidente. E aí também ele teve uma grande importância no contexto histórico. Só que também teve Juliano, certo? Justiniano. Justiniano, ele foi o imperador romano que aí acabou por findar, certo? O Império Romano do Ocidente. Aguentou durante vários séculos aí, ó. Ele aguentou desde a invasão bárbara lá no século 3 a.C. até o século 5 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente. Tiveram vários Constantinos, né? Porque era a questão da hereditariedade. E Justiniano foi o último rei a assumir o poder, e aí ele não aguentava mais tanta invasão. Ele fez acordo com os bárbaros, né? Os ostrogodos, visigodos, anglo-saxões, francos e tudo mais para poder ter como viver e não a sua população não morresse mais, beleza? E aí nós temos aí, ó, dá bem para ver bem pequenininho, mas tinha aqui, ó, aqui, deixa eu ver, aqui, feudo. O feudo, ele era uma pequena proporção de terra que o seu feudal ganhava, certo? Porque justamente ele ia para a guerra e como ônus, como bônus da guerra, ele tinha o ganho do feudo dado pelo rei ou pelo imperador do momento, certo? Que estava naquele momento, dependendo da situação. No primeiro momento, de 476 até 1500, quando mais ou menos começa a existir a burguesia, 1400 e pouco a burguesia, eles são dados pelo rei, depois é pelo imperador absoluto, certo? Aí vai ser o absolutismo, que não é assunto nosso. Mas o feudo é aquela pequena proporção de terra, para ficar mais claro para vocês, um sítio onde ele tinha que cultivar, plantar, pagar impostos ao rei, e quem plantava e cultivava ali também tinha que pagar impostos ao seu feudal para ele poder pagar ao rei, certo? E aí nós temos a pirâmide social. Mas eu explico já a pirâmide social, mas vamos primeiro entender o que é o feudalismo, certo? Chegou na pirâmide social. Que droga. Ó, a pirâmide social, como a gente está vendo aqui, ó, na primeira base, tem o clero, certo? Que são aqueles que oram, aquelas pessoas são os padres. É o alto e o baixo clero. O alto clero são o alto clero. São dois altos cleros, né? O alto clero, que é o papa, o outro alto clero, que são os bispos e sacerdotes, cardeais e bispos. No baixo clero nós temos os sacerdotes e o vigário. Aqui, ó, na coluna do meio, nós temos os guerreiros, ou a nobreza,
aqueles que guerreiam, aqueles que lutam, aqueles que estão lá na batalha diariamente, certo? Que vão enfrentar as invasões, que vão lá lutar para defender o império. Só que aí nós temos um problema, ele é um senhor feudal, e todo senhor feudal que vai, nem todo senhor feudal que vai, ele volta. E aí nós vamos ver porque o feudalismo ele durou pouco tempo. E aqui embaixo, nós temos aquela galera que sempre se quebra, que são os servos ou escravos. Desde a antiguidade, quando a gente viu isso, até hoje, né, até esse momento, nós temos dois tipos de servos, que são os escravos por dívida e os escravos por guerra. Aquela galera que eles traziam por rendição da guerra, ou então aquela galera que eles traziam por... ou então aquela galera que queria dívida, não conseguia pagar, e aí virava escravo dos nobres. Como eu falei lá na frente, os nobres eram aqueles caras que guerreavam, eles iam pra guerra para ganhar terreno, para ganhar feudo, e eles iam obstinados a ganhar feudos, né? Então, já voltavam com... Aqueles que voltavam já voltavam sabendo que ia ter feudos para ganhar, grandes proporções de terras. Mas aí, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Já disse o tio Ben do Homem-Aranha, né? Mas aí, ó, muitos senhores feudais eles não tinham como administrar esse poder, esse grande feudo, esse grande latifúndio feudal. E aí eles passaram a ter que vender as suas terras para outros senhores feudais e eles viraram vassalos dos senhores feudais. Então nós temos uma outra pirâmide social que não está aí, mas a gente já conversou sobre isso, que é justamente os senhores feudais, os vassalos e os camponeses, que é uma pirâmide social dentro da pirâmide social. Se ligou? Como é fácil, como é um pouco complexo, mas é fácil de entender. E aí são os camponeses, eles começam a trabalhar para os senhores feudais e tudo mais. E aí, com a evolução dos feudos, vários senhores feudais começaram a desenvolver, a ter contrato com a alta burguesia, ou a burguesia que vinha em crescimento, aquela burguesia que estava, burguesia mercantil, que vivia nos portos, trazendo e levando mercadorias, certo? E aí nós temos também essa galera que vinha crescendo, esses burgueses. O crescimento da burguesia estava muito forte, porque principalmente na Inglaterra e na França, que eles estavam saindo para vender em outros territórios, achar outros territórios, achar um caminho para a Índia, que eles levavam a monocultura daqui para a Índia, que lá não era tão fácil a monocultura, e aí eles traziam de lá especiarias como tapetes, tempero, pimenta, que era uma coisa que a galera consumia muito na Idade Média, era pimenta. E os temperos índios são bem deliciosos, né? Quem tiver a oportunidade de experimentar, experimenta. Tem aí vendendo no Mercadão. Ó, e aí, voltando para a aula, né? Essa galera, eles começaram a desenvolver muito rápido. E como o senhor feudal ele não tinha condições de estar fornecendo essas coisas, ele começou a vender os feudos para os burgueses. Então os burgueses eles começaram a comprar feudos, vários feudos, e aí de um feudo pequeno o cara comprava do lado, comprava do outro, comprava do outro lado, comprava do outro lado, e a burguesia ela começou a existir, a burguesia mercantil e a burguesia agrária, certo? A burguesia rural. O mesmo dono que era dono de vários barcos que ia lá na Índia buscar especiarias, ele também era o mesmo dono da monocultura que ele próprio levava. Então o lucro dele era 100% ou até mais, porque ele tinha um barco dele, ele levava as mercadorias, ele fazia o escambo, que é o sistema de troca de mercadorias, e ele mesmo tinha o próprio lucro, porque ele trazia as especiarias e podia vender a qualquer valor. Então o senhor feudal ele toma uma grande proporção nesse momento, certo? Então o senhor feudal não, o burguês, ele começa a ter um grande desenvolvimento nesse momento. E a burguesia mercantil, a burguesia monetária também começa a existir, porque já tem a cunhagem de moeda que veio lá do Império Romano, certo? O ouro, a prata e o bronze, eles já são cunhados normalmente como moeda estamentada como nós temos hoje. Moedas que nós temos até hoje em dia. Tem
pessoas que vendem ainda moedas desse tempo. Tem aí em vários museus moedas e tudo mais, tá? Então, o burguês mercantil ele começa a ter grande desenvolvimento. E o que acontece? Ele começa a fazer acordos com o rei, que justamente aqui, ó, o rei ele não está na pirâmide social. Por quê? Porque o rei é poder absoluto. O rei ele manda em tudo e em todos. Lembra disso. O rei ele é rei político, religioso e militar nesse momento. Daqui a pouco a gente vai ver essa questão, certo? Então o rei, ele não está aqui, ó. Você pode ver que ele não está na pirâmide social. Porque a pirâmide social, o rei, ele não existe. Ele é o poder. Ele está ali porque Deus quis que ele estivesse ali. Independente de sucessão, independente de pessoas que venham antes ou depois dele, independente de tudo, da lei da hereditariedade que a gente vai ver daqui a pouco. Ele está ali porque Deus mandou ele estar ali, certo? Então essa pirâmide social, ela não tem o nosso grande líder, né? Que é o rei nesse momento. E aí os burgueses ele começam a desenvolver muito rápido. Só que as cidades começam a desenvolver construções de prédios, palacetes e tudo mais. Só que aí nós temos o primeiro problema. Aí só está dizendo como foi a consolidação, que eu já falei e tal, né? Esqueci de passar o slide. E aí nós temos o grande problema. Aí, ó, as doenças medievais. Por quê? Existem duas. Que não são duas, na verdade. É uma só, mas que tem uma variação. Uma pequena diferença entre uma e outra. Vê só. A peste negra, ela é justamente... Todas duas, na verdade, todas duas, elas são transmitidas pelo carrapato do rato. Por si só, por próprios, geneticamente falando, depois vocês podem tirar a dúvida com a professora de ciências, geneticamente falando, o rato ele já tem diversas doenças, né? E aí, o carrapato do rato, ele começava a picar as pessoas. Por quê? Nós não tínhamos saneamento básico, certo? Então essa galera fazia tudo e todo, qualquer tipo de coisa na rua, ou no cantinho ali escondidinho, mas ficava na rua. Eles não tinham onde colocar nada do saneamento básico, certo? Eles não tinham onde estruturar. E aí, a Idade Medieval é também conhecida como Idade das Trevas, a Idade Negra, certo? Tem um cara que até se destaca, que é o Byron, mas aí depois eu comento sobre ele. E aí, por que ela é conhecida como Idade das Trevas ou Idade Negra? Porque vários pequenos vilarejos foram tomados pela peste negra ou pela peste bubônica. Eu disse que tinha uma pequena diferença. É justamente isso. A peste negra, ela vem, ela ataca literalmente tudo e você morre em poucos dias. E é uma doença assim que é quase nos dias da idade da idade medieval era quase imperceptível, certo? Você tinha que ter, os olhos ficavam vermelhos, tinha cansaço, tinha outras coisas que variavam para a peste bubônica. Quando você identificava quando o indivíduo estava com a peste bubônica, quando ele estava com febre, quando ele estava com calor, certo? Quando ele estava com frio, na verdade, em pleno meio-dia. Aí você poderia identificar que ele estava com peste bubônica. Isso é a diferença. A peste bubônica, ela dá febre. A peste negra, ela não dá sintomas. Ela só assola o cidadão lá como se fosse uma gripe e acabou-se. Se você não diagnosticasse rápido naquele momento, você poderia morrer. Como não tinha os meios de hoje em dia, a galera morria literalmente. Beleza? Essa é uma grande variação. E isso daí também vai proporcionar a esse momento queimas de cidades, de pequenos vilarejos. E essa queima desses pequenos vilarejos, cidadãos, pessoas mortas e tudo mais, vai penumbrar o céu da Europa. Vai ser um céu penumbre. O que é penumbre? Aquele céu escuro, aquele céu sem muita luz. Por isso que é conhecida Idade das Trevas, porque está escuro o céu da Europa nesse momento, certo?
A Europa ela está passando por diversos problemas, diversas situações, e principalmente por essas duas pequenas doenças aí que assolam a Europa, certo? Então, eles começam a tentar fazer o saneamento básico, a dizer, você vai fazer isso e aquilo naquele local, você vai ter que fazer aquilo ali e tal, você vai pegar isso e colocar ali, porque não eram só, como vocês devem estar pensando aí, as necessidades básicas, né? Necessidades do corpo, mas também, tipo, qualquer tratamento de carne, qualquer tratamento de peixe era jogado em qualquer lugar, no meio da rua. Era todo tipo de sujeira, era jogada no meio da rua. Isso proliferava, palavra chata de dizer, proliferava ratos, e os ratos iam lá e os carrapatos mordiam as pessoas, e aí designava peste negra ou peste bubônica. A maioria foi peste negra, certo? Infelizmente foi uma doença que devastou a Europa. E aí depois de passarmos anos na peste negra, certo? O rei tá rezando a Deus para que isso acabasse, como hoje em dia, né? Nós temos aí o renascimento cultural e o renascimento urbano, certo? Porque as feiras urbanas, as feiras burguesas, ela tem um grande declínio também, porque não tinha quem comprasse, porque a galera estava morrendo, certo? Renascimento cultural é mais um renascimento onde nós podemos ver o grande desenvolvimento da cultura, os palacetes, as pinturas com Rafael, com Michelangelo, não sendo os Tartaruga Ninja, tá? Eles foram inspirados nesses caras, mas são os pintores literalmente. Michelangelo, que pintou a Capela Sistina belíssimamente, aquela capela lá onde o Papa celebra algumas coisas. Ele pintou a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina foi ele que começou, ele não conseguiu terminar, né, por causa da idade, mas ele pintou a Capela Sistina, deu 90% de andamento da Capela Sistina, ficando só algumas coisas para os seus alunos. Leonardo da Vinci, que era um grande executor das coisas, o que ele fazia. Leonardo da Vinci, ele era um cara muito esforçado, cara. Ele preparou, ele fez com que nós tivéssemos, ele fez o primeiro protótipo de helicóptero. Os helicópteros que nós temos hoje foi Leonardo da Vinci que construiu lá no século VII, século V. Então, nós chamamos século XXI, né? São que 16 séculos atrás, Leonardo da Vinci já pensava em voar, né? Leonardo da Vinci também era pintor, Leonardo da Vinci também era escritor, Leonardo da Vinci também era médico, Leonardo da Vinci também era físico, Leonardo da Vinci era quase tudo, na verdade, né? Porque ele era um cara estudioso, ele era um cara curioso, e a curiosidade inspira estudo. E é isso que eu tento fazer com vocês, inspirar estudo, que vocês estudem, certo? Para ser um Da Vinci da vida, né? Mas vamos lá voltar, enquanto vocês não viram o Da Vinci, vamos voltar para o nosso Renascimento. Renascimento cultural é mais ou menos isso. Todas as obras, Rafael também, né? Esqueci de falar do Rafael. Rafael também. E na pintura nós temos 3 momentos, certo? Que é o Trecento, Quattrocento e Quinquecento. É italiano isso, eu não sei falar, inventei de falar porque eu tenho que falar, porque está no módulo, certo? Mas aí nós temos esses 3 períodos. São os períodos de pintura, são os períodos onde mais a galera tem a pintura como arte, como desenvolvimento cultural. Nós vamos ter vários quadros pintados, quadros bem elaborados. Depois eu vou postar um quadro no material adicional lá para vocês. Vocês vão ver como é o detalhe. O cara pinta lá no final da pintura, o cara vai pintar o espelho, refletindo quem está na frente, cara. Isso é uma pintura belíssima de Botticelli, né? Ele faz com que ele retrata literalmente o casal olhando para o espelho refletindo essa galera. Eu acho linda essa pintura. Depois eu boto lá no material adicional, ou então vai ser colocado
pela a coordenação, mas eu vou achar, vou mandar para eles, ou então eu boto. Beleza? São pinturas belíssimas, cara. São pinturas que literalmente eu como professor, eu acho belíssimas esses 3 períodos, porque os pintores eles vão buscar a essência da pessoa, eles não pintam como qualquer pintura, eles pintam a essência, ele pinta a sua alma, como se estivesse naquela pintura, beleza? É isso aí, galerinha. Fechamos com o Renascimento e aí nós vamos encerrando a nossa videoaula por aqui. Beijão do gordo e até a próxima.